tem uma coisa que o cinema adora fazer e que é muito fácil também pra ele fazer, é resgatar o passado pra contar as suas histórias. A gente tem exemplos de vários filmes retratando vários momentos históricos. Tem o Holocausto, por exemplo, com a lista de Schindler. A gente teve 12 anos de escravidão, com toda a questão da escravidão nos Estados Unidos. A gente teve esse ano Dunkirk falando sobre uma batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, a história é um prato cheio para o cinema e não é de hoje. Exemplo disso é o filme que eu trouxe aqui hoje. Dirigido por George Hill, que ganhou inclusive o Oscar de melhor diretor em 1974 por Um Golpe de Mestre, que é um diretor até mais conhecido pela comédia ali do que pelo drama, do que por filmes épicos. É um filme de 1966, mas que se passa em 1820 e conta a história do missionário Abner Hale, que é interpretado pelo Max von Sydow, sim, o Corvo de Três Olhos de Game of Thrones, e pela queridíssima Julie Andrews. A história se desenvolve a partir dessa vontade que o Abner tem. Ele escuta numa palestra na universidade dele um jovem havaiano falando sobre o Havaí, falando sobre missões religiosas no Havaí. Ele sente ali um chamado, ele sente que aquele é o propósito da vida dele e ele resolve que é isso que ele quer fazer. Para ele poder realizar essa missão, ele precisa se casar. É obrigatório casar porque eles dizem que as mulheres na ilha podem ser muito sedutoras e um homem não pode ir sem estar casado. Pois é. E é nisso que ele encontra a Jerusha, que é a personagem da Julie Andrews, e se casa com ela. Ela tava ali esperando um noivo há 2 anos que tinha ido numa missão no mar, mas que nunca mais retornou, então ela acabou meio que desistindo de esperar e resolve aceitar esse casamento com esse homem que ela acabou de conhecer. O Abner, desde o começo, ele mostra que ele é bastante fanático, que essa questão da religião pesa muito pra ele, ele leva em consideração tudo que ele vai fazer, ele se baseia muito na religião. Então já mostra que talvez a Jerusha, que também tem essa ligação com a religião, mas não tão forte quanto ele, vai sofrer um pouco para se adaptar. Enfim, casamento feito, eles partem rumo a essa ilha fantástica, inexplorada, que é o Havaí. E lá eles conhecem a rainha, que é tida como uma santa, como uma divindade, que é a Malama Kamakoa, interpretada pela Jocelyn Lagarde, que inclusive ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante. A Jocelyn, ela nem sabia falar inglês, ela nasceu no Tahiti, não, ela nem era havaiana, ela nasceu no Tahiti, ela aprendeu a falar inglês apenas para esse trabalho. O desempenho dela nesse papel foi tão bom que ela acabou ganhando o Globo de Ouro e concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Então, só pela performance dela, o filme vale bastante a pena. Chegando lá no Havaí, começam vários conflitos, porque o Abner, ele chega com aquele intuito de impor a cultura dele, ele chega com aquele intuito de impor a religião dele pros nativos. Ele não aceita o que ele vê, ele acha um absurdo as mulheres nadando nuas no mar, ele acha um absurdo a Malama ser casada com o irmão e ter filhos com o irmão, ele não aceita isso, ele quer separar eles imediatamente. Então o choque cultural é muito grande e o Abner chega já com aquele intuito de civilizar os selvagens. Então a grande crítica do filme realmente é em relação a isso, em relação ao homem branco europeu que chega num lugar ao qual ele não foi convidado, chega como um intruso e quer ali impor a sua cultura, impor os seus costumes, impor a sua religião. Então o choque cultural começa nisso. O Abner já não é muito bem recebido pela rainha, ao contrário da Jerusha, que ela é muito bem recebida, a rainha abraça ela, leva ela pra casa, que aqui ensine ela a escrever, para ela poder se comunicar com as autoridades, para poder defender o seu povo. Então já começa esse choque entre as culturas e entre o casal também, porque a Jerusha, ela é mais tolerante, a Jerusha quer realmente conhecer, ela
percebe que é preciso respeitar esse povo, é preciso respeitar os costumes dele, não é assim chegando e impondo que as coisas vão se resolver. E o Abner, ele já é muito radical. Isso começa a criar atritos na relação dele, ela começa a se sentir cada vez mais distante, cada vez mais de lado, ela começa a se sentir afastada do marido. A cena do parto dela, um pequeno spoiler aqui, mas não é nada que vai estragar a história, mas a cena do parto dela mostra muito isso. Então ali naquele desespero de a criança tá nascendo e ela tá com muita dor, a criança tá na posição errada, o povo da ilha oferece parteiras pra tentar ajudar, o Abner recusa, ele não quer, ela sofre demais. Quando ela finalmente tem o filho, ele agradece muito, chega a falar pra ela que ama ela mais do que a Deus, e isso é uma coisa que pesa muito depois pra ele se sente muito culpado, e ele acaba, por essa questão toda da religiosidade dele, extremamente fanático, ele acaba colocando realmente a Jerusha, o filho, tudo mais em segundo plano. Ele acaba ficando muito bitolado naquela questão de salvar esses selvagens, de impor a sua religião, impor a sua cultura. Ele entra muito em atrito com a Malama por conta disso, porque ele já quer chegar mudando de uma maneira radical as coisas. Essa questão do Abner é uma coisa que vai se intensificando ao longo do filme. Foi baseado no livro homônimo do James A. Michener, que conta toda essa história. Ele é um pouco mais extenso, tanto que em 1970 aconteceu uma espécie de continuação de Havaí, que é O Senhor das Ilhas, que conta um pouco mais, abrange ali um pouco mais da história contada pelo livro do Michener, e é um filme de muito conteúdo. O livro também é um livro de muito conteúdo, não à toa o filme tem quase 3 horas de duração, porque conta desde esse chamado que o Abner sente até o casamento com a Jerusha, todo o processo deles de chegarem até a ilha, tudo isso é mostrado no filme. Então é um filme que ele não tem saltos assim, no tempo. Quando acontece, demora pra acontecer. O filme ele acaba ficando até um pouco desgastante ao longo do tempo, porque ele se aprofunda demais, às vezes, em alguns detalhes que não são tão pertinentes à história. Ele se prolonga um pouco demais. Toda essa questão do Abner, essa coisa toda com a religiosidade dele, começa também a ficar desgastante, porque ele começa, com o passar do tempo, ele começa a ficar cada vez mais fechado nesse mundo. É um filme que ele é denso, ele começa a ficar um pouco cansativo, então você precisa estar ali disposto, tá num dia que você realmente tá com vontade de conhecer essa história, porque ele pode ser bem cansativo. Por mais cansativo que ele pareça ser, ele foi muito bem recebido pelo público, pela crítica, concorreu a 7 Oscars, e o filme ele causou comoção antes mesmo de lançar, mas não por causa da sua história, sim por causa da Julie Andrews. Durante as gravações, que aconteceram também no Havaí, mas não somente no Havaí, durante as gravações os produtores tiveram que conter as pessoas, porque uma multidão queria se aproximar dela. Ela tinha aí acabado de ganhar o seu Oscar por Mary Poppins, ela tava no auge ali, tava estourando na carreira, era a queridinha do momento, então aconteceu esse momento das pessoas ficarem ensandecidas e queriam ir atrás da Julie Andrews no seu próximo papel. Isso causou um problema ali na hora das gravações. Sempre tinha que ter essa restrição do público, porque ela tava ali muito em alta. O interessante é que a Julie, ela realmente faz esse papel de mulher mais doce, até de certa forma submissa, mas ela é o ponto racional da história. Tem um diálogo ótimo entre ela e o Abner, que ela critica ele pelas ações dele, aponta como ele tá sendo errado em não respeitar a cultura das outras pessoas, como ele tá sendo uma figura negativa, porque ele chegou ali impondo, ditando regras, não querendo conhecer, não querendo trocar, nada. Ele quis só impor, e ele se sente muito culpado por ele não ter conseguido catequizar essas pessoas da maneira que ele considerava que seria correta, porque essas pessoas eventualmente acabaram guardando coisas da sua própria cultura, praticando coisas da sua própria cultura, e ele não consegue se perdoar por isso. Um dos melhores diálogos é justamente a Jerusha puxando ele pra realidade. Ela acaba sendo a figura crítica do filme. Em muitos momentos o filme deixa subentendida aquela questão de o que é realmente ser civilizado. Será que os atos do Abner e da sua missão são civilizados? Será que você forçar pessoas a mudar a sua cultura é realmente ser civilizado? Tem toda essa questão também das mulheres, como o homem, esse homem branco europeu que chega, ele sexualiza uma coisa que não necessariamente é sexual. Tem uma cena muito boa em que tem uma garota dançando, uma adolescente, e ela tá
dançando porque ela acha bonito, porque ela se sente bem. Um marinheiro já sexualiza tudo aquilo, já entende que aquilo é um convite a outra coisa. O Abner já retira ela desse cenário e pergunta o que ela pensa que ela tá fazendo. Então ele trabalha muito com essa questão também, né, da sexualização, principalmente da mulher, de transformar uma coisa que chega a ser até ingênua em algo que seria pervertido e sujo. Enfim, o filme ele aborda temas bastante delicados. Não chega a ser uma crítica explícita, super dura, não é aquela crítica dedo na ferida, mas levando em consideração o período em que ele foi feito, foi uma crítica bastante pertinente e que merece ser revisitada até os dias de hoje. E não à toa, ele foi a segunda maior bilheteria do ano, quando foi lançado. Então, realmente, as pessoas viram ali alguma coisa, porque Havaí, à primeira vista, ele pode dar a entender que vai ser um filme sobre um romance, mas não tem nada a ver com isso. Nem dá pra falar direito que a história da Jerusha com o Abner é um romance, porque ele é tão envolvido com as próprias crenças que a esposa acaba sendo apenas um acessório pra ele conseguir chegar à missão que ele acredita ser a missão da vida dele. Havaí chegou no Brasil pelo Obras Primas do Cinema, numa versão remasterizada, que tem também o making of, você consegue ver ali como é que foi toda aquela montagem daquela estrutura, como que foi a relação ali entre os personagens, como foi a construção dessa história. É bem interessante para saber um pouquinho mais de como que foi criar esse filme. Havaí é uma obra que ela precisa ser conhecida, além de todo o trabalho maravilhoso dos atores. A atuação do Seedle tá muito boa, você chega a ficar com raiva dele, você sente pena dele, você acredita que ele é assim na vida real, vale muito a pena ver. A Julie Andrews sempre vale a pena assistir, a história é muito interessante, ela faz refletir. Jocelyn é uma revelação, o trabalho dela é impressionante. Tem personagens muito ricos, a história é muito rica e assim, é só aquilo, né? Você tem que estar com o tempo à disposição porque a história é longa, é densa, mas vale muito a pena conhecer. E você, já conhecia Havaí? Já tinha escutado falar sobre essa obra? Ficou com vontade de ver? Comenta pra gente. Eu sou Estela Vasco e até a próxima!